Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Cristiano Bittencourt, doutor em Engenharia Biomédica, e nesse vídeo a gente vai falar agora sobre os testes diagnósticos em epidemiologia. Interessante, esclarecer que testes diagnósticos não são usados num contexto só de epidemiologia, né? Em toda a medicina é muito importante que nos exames diagnósticos, exames complementares, tenha-se uma análise de sensibilidade e especificidade. Então acompanhem comigo a aula para vocês entenderem esse conceito que não é tão fácil, mas com calma a gente chega lá. Acompanhem comigo aqui no slide. Um teste diagnóstico, ele tem como objetivo o quê? Ele tem como objetivo diagnosticar. Ou seja, quando você usa qualquer teste, por exemplo, a gente teve aí na pandemia do Covid o teste para Covid, e aí se discutia muito, né, qual que é a sensibilidade, qual que é a especificidade desse teste. O que você deseja com o teste de Covid? É que ele, se a pessoa tem a doença, que ele tenha um acerto de 100%. E se a pessoa não tem a doença, que ele também tenha um acerto de 100%. Né? Um teste perfeito é isso. É o teste que ele vai acertar em todas as pessoas. Mas a gente sabe que isso não é verdade para a maioria dos testes. Então, para cada teste diagnóstico se faz um estudo, que é um estudo de sensibilidade e especificidade, para saber o quão acurado é aquele teste para identificar uma doença em pacientes e também para não identificar a doença para aqueles que não têm a doença. Então, um teste diagnóstico, ele visa calcular essas 4 variáveis aqui que vocês acompanhem comigo aqui no slide. O verdadeiro positivo, o verdadeiro negativo, o falso positivo e o falso negativo. O que é o verdadeiro positivo? É a porcentagem de doentes que o teste identifica corretamente como doente. Então, se eu falo, por exemplo, que verdadeiro positivo, a quantidade de verdadeiros positivos é de 100%, quer dizer que para todos os doentes, o teste ele identifica corretamente como doente. Todos os doentes que passam por aquele teste, o teste identifica como doente. São os verdadeiros positivos. Quantas pessoas doentes o teste identifica corretamente como doente? O que é o verdadeiro negativo? É o contrário. É a quantidade de pessoas que não têm a doença e que o teste identifica como não doente. Ou seja, o teste acerta em dizer que aquela pessoa não está doente. É o verdadeiro negativo. O que é o falso positivo? O falso positivo, agora já tem o falso aqui. São aquelas pessoas que elas não estavam doentes, mas o teste disse que estava doente. Então, é um falso positivo. Então, o teste errou. Da mesma forma, aqui, o falso positivo. Da mesma forma, o falso negativo também é um erro do teste. Só que agora são pessoas que estavam doentes, mas o teste errou em dizer que elas não estavam doentes. Então, isso é um falso negativo. Então, um teste diagnóstico, quando você aplica um teste diagnóstico em pacientes, você vai ter uma quantidade de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Tá, Cristiano, mas, enfim, como você avalia isso e quais são as conclusões que você tira? Bom, quando a gente avalia um teste diagnóstico, a gente calcula 2 variáveis que são a sensibilidade e a especificidade. O que é a sensibilidade? É a proporção de verdadeiros positivos entre todos os doentes. Em linhas gerais é o seguinte, o quão acurado é o teste em acusar os doentes quando eles verdadeiramente são doentes. Então, por exemplo, quando eu digo que um teste é 100% sensível, quer dizer que todos os doentes que fizerem aquele teste, o teste vai acusar como doente. Ele é 100% sensível. Ele tem uma sensibilidade de 100%. O que é uma especificidade? É a proporção de verdadeiros negativos entre todos os sadios. Aí aqui já é o contrário. A especificidade é a quantidade de pessoas que o teste acertadamente diz que não está doente. Então, quando eu falo, por exemplo, que um teste é 100% específico, quer dizer o seguinte, que todas as pessoas saudáveis que fizerem o
o teste vai falar que não tem a doença. O teste vai acusar que não tem a doença, tá? Ou seja, gente, é quase impossível você ter um teste diagnóstico que ele seja 100% sensível e 100% específico. Acompanhe comigo aqui no slide. Um teste muito sensível raramente deixará de diagnosticar indivíduos com a doença. Então, um teste muito sensível, ele sempre vai pegar muito bem o doente, ele vai acusar corretamente o doente. Um teste muito específico raramente classificará como doente um indivíduo sem a doença. Então, um teste muito específico, ele sempre vai acertar em dizer que uma pessoa está saudável. Geralmente, quando um teste ganha em sensibilidade, ele perde em especificidade e vice-versa. A gente não vai entrar no detalhe aqui dessa análise, mas geralmente um teste que tem muita sensibilidade, ele acaba perdendo na especificidade e vice-versa. Então, o que acontece? Testes sensíveis são usados quando há necessidade de se diagnosticar uma doença potencialmente grave, ou em casos de rastreamento de doenças em grupos populacionais. Quando seu objetivo é diagnosticar, você usa testes sensíveis. Testes específicos são muito usados para confirmar diagnósticos. Então, se você fez um teste em que você teve um diagnóstico positivo, geralmente você faz um outro teste que tem uma especificidade maior, porque nesse caso, se o teste diagnóstico errou, o específico ele vai acusar. Ele vai indicar que você está saudável e você, opa, será que o teste diagnóstico anterior que eu fiz, ele acusou errado? E aí você pode até repetir ele para confirmar o diagnóstico. Então, testes muito sensíveis são úteis para algumas coisas e testes específicos são também muito úteis para outros objetivos. Os dois são muito importantes em epidêmio. Agora, quando a gente fala em testes diagnósticos, dado que o exame foi realizado, qual a probabilidade de um resultado positivo ter realmente identificado a doença? Então, por exemplo, se você pegou uma população, pegou uma amostra dessa população, aplicou um exame e o exame foi... você teve ali uma taxa de positivos. A pergunta que fica é, qual é a chance desse resultado positivo ter realmente identificado a doença naquela população? Aí vem o conceito de valor preditivo. Valor preditivo positivo e valor preditivo negativo são outras duas variáveis que podem ser calculadas quando você está estudando testes diagnósticos. O que é o valor preditivo positivo, VPP? É a proporção de verdadeiros positivos entre todos os indivíduos com teste positivo. Então eu pego todos os indivíduos que tiveram o teste positivo e desses, qual a porcentagem de verdadeiros positivos, ou seja, aquele que o teste acertou. Então o VPP, ele expressa a probabilidade de um paciente com teste positivo de ter a doença. O que é um VPN agora? Um valor preditivo negativo. É a proporção de verdadeiros negativos entre todos os indivíduos com teste negativo. Então, agora eu pego todas as pessoas que tiveram teste negativo e dessas, qual é a proporção de verdadeiros negativos? Ou seja, qual a proporção de realmente saudáveis? Esse é o VPN. Então, ele expressa a probabilidade de um paciente com teste negativo de não ter a doença. Tá bom, Cristiano, mas isso é difícil calcular? Então, não é tão difícil, não. Por exemplo, na epidemiologia, a gente usa muito essa tabela que vocês estão vendo aqui, que é a tabela 2x2, a tabela de contingência, em que a gente, por exemplo, coloca nas linhas o resultado do teste e nas colunas a presença ou não da doença. Então, você pega lá uma quantidade X de pessoas, e aí você, nessa quantidade X de pessoas, você tem tantas pessoas estão doentes, tantas pessoas estão saudáveis. Então, você tem aqui, tantos estão doentes e tantos estão saudáveis, com ausência da doença. Dos presentes, ou seja, daqueles que estão doentes, você tem uma quantidade A que o teste deu positivo. A gente chama de verdadeiro positivo. Você tem uma quantidade C de pessoas doentes que o teste deu negativo. Ou seja, o teste errou. Esse é o falso negativo.
Das pessoas saudáveis, uma quantidade B foi falso positivo. Ou seja, o teste indicou positivamente, ou seja, a pessoa tem a doença, mas ele errou. A pessoa não tem a doença. E uma quantidade D de verdadeiros negativos, ou seja, uma quantidade de pessoas que eram saudáveis e o teste acertou, dizendo que ela estava sem a doença, o verdadeiro negativo. Então a gente tem uma tabela que a gente monta com os valores de A, B, C e D, assim como está aí na tabela. Então, a partir dessa tabela 2x2, você consegue calcular a sensibilidade, a especificidade, o VPN e o VPP. De uma forma muito simples. Acompanhe comigo aqui no slide. Como que eu calculo a sensibilidade? Eu pego a quantidade que está em A e divido pela quantidade A mais C. Exatamente o verdadeiro positivo dividido pela quantidade de doentes, A mais C. Como que eu calculo a especificidade de um estudo de teste diagnóstico? Eu pego a quantidade em D, lá na tabela, que é o verdadeiro negativo, e divido por B mais D. Quem é B mais D? É a quantidade de pessoas saudáveis. Nessa coluna ausente aqui, ó. Eu vou saber aqui quanto vai valer a especificidade, tá? Se eu multiplicar por 100, eu encontro em porcentagem. Eu encontro a sensibilidade e a especificidade em porcentagem. Como que eu calculo o valor preditivo positivo? Usando a tabela. Eu pego a quantidade em A e divido pela quantidade de A mais B. Ou seja, o verdadeiro positivo pela quantidade de testes que deram positivo. E como que eu calculo o VPN, o valor preditivo negativo? Eu pego a quantidade em D, que é o verdadeiro negativo, e divido por C mais D. Quem é C mais D? A quantidade de testes negativos. Então veja, se você estiver avaliando um teste diagnóstico, se você montar uma tabela dessa aqui, A, B, C, D, você calcula a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos. Então não tem muita dificuldade em fazer esse cálculo. Basta você seguir aí essas pequenas fórmulas, organizar os seus resultados numa tabela 2x2 e você consegue fazer esses cálculos. Ok? Espero que eu tenha sido claro, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.